Do livro Vinha de Luz, capítulo 98 de 180, A Prece Recompõe, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. A prece recompõe. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos dos Apóstolos 4:31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga,
Agora estamos com mais um capítulo deste livro Vinha de Luz. Este com o título A Prece Recompõe. E foi utilizada esta passagem evangélica, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos dos Apóstolos 4:31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Neste primeiro parágrafo, aqui nós temos algumas palavras para que nós possamos entender melhor. A palavra óbices significa barreiras, e asperezas seria indelicadeza, brutalidade. Aí entendemos que ele está dizendo que na construção de uma simples casa de pedra há que ter um longo esforço para ajustar ambiente próprio, que realmente é muito trabalho. E tem que remover óbices, ou seja, barreiras que ocorrem durante a construção, eliminando asperezas, que é indelicadeza, brutalidade, que tem ali no relacionamento. Ele continua dizendo que quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Ele nos informa que também tem outras coisas para serem feitas, que é preciso acertar o solo rugoso, isto é preciso nivelar para que possa ali construir a casa. E também o aterrar o chão, que realmente quando tem um desnível é necessário jogar terra. E aí forma esse leito seguro e base forte. Nesta outra parte, ele diz: instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Ele está dizendo que realmente ocorre na construção de uma casa, existe diversos equipamentos, ferramentas, para que possam ali utilizar na obra. E ele diz que assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Ora, veja que ele está agora fazendo uma comparação com as cogitações do plano espiritual. Ele falou sobre a casa, das dificuldades e de tudo mais. E agora ele está também dizendo que assim também ocorre pela ordem espiritual. E ele vai nos explicar melhor, dizendo que na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade e ao processo de ação imprescindível. Aqui nós temos algumas palavras que exatamente a palavra imprescindível significa que é necessário, que é forçoso. E a palavra urge significa urgente. Daí nós entendemos que a paz doméstica, para edificar essa paz no seu lar, com a realização dos ideais generosos, com o desdobramento de serviços edificantes, tudo isso é de suma importância e é urgente para providenciar esses recursos
ao entendimento geral, ou seja, com toda a família. E cooperação, responsabilidade ao processo que tem que ser necessário e forçoso neste momento. E diz, e sem dúvida a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Ele está nos informando que, sem dúvida alguma, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Veja a magnitude que tem a prece. Quando nós oramos, nós vamos imantando ao nosso derredor objetos, pessoas, com a nossa prece. E é o que ele está dizendo, que a prece vai atuar nessa situação. E é preciso. Ele continua dizendo que a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. É realmente, a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Porque quando você vai orar, o ideal é que você esteja tranquilo, tranquila, e para que possa vibrar intensamente com os seus sentimentos, com os seus conhecimentos. Ele continua dizendo que nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Aqui também tem algumas palavras que empecilhos. Empecilhos significa obstáculos. E afeiçoados também é outra palavra, que significa conveniente, apropriado. Desta forma, nós entendemos, ele nos afirma que nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal. Ou seja, não é uma coisa normal, simples de fazer. É prodigioso. E esse prodigioso é que realmente é importante, que significa admirável, divino, que é o poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens, ideias, desfazendo esses empecilhos. E dessa forma, nós temos condições, através da oração, fazer tudo isso para que nós possamos manter a nossa casa com bastante alegria, com bastante respeito entre todos. Na outra parte, diz, muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. Aqui nós temos um texto também muito interessante. Ele está afirmando que muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, ou seja, pessoas que gostam do Evangelho de Jesus, se esforçam muito para praticar esse Evangelho,
E ele diz que a maioria dos afeiçoados, como nós vimos, afeiçoados são os apropriados, convenientes, que não lhe entende os propósitos. Então, aquelas pessoas que são ali ao nosso lado não entendem os nossos propósitos. Os amigos desertam por isto, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Mas ele diz que, entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida. E esse refugir é necessário. Ele saia daquele tumulto e vai para esse santuário da própria vida. Ele vai fazer uma introspecção do que está acontecendo para que ele possa tomar melhores decisões. Nessa outra parte, ele diz: a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Ele está fazendo mais uma afirmativa que, se nós formos proferir uma prece, e se essa prece nós estamos inquietos, angustiados, nós não vamos distanciar dos gritos desordenados. O ambiente não é propício e nem nós estamos em condições de fazer isso. E isso é muito importante nós lembrarmos, porque muitas vezes uma pessoa, um parente que mora na sua casa, junto ou com outro lugar, ele pode chegar na sua casa, fazer esse tipo de coisa, perturbar mais ainda o ambiente. Mas ele diz assim: mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. E a pessoa que estiver inquieta, com outras coisas preocupando, ele não deve orar, porque não vai adiantar nada. É exatamente isso que vai acontecer. Agora, se por outro lado a pessoa está tranquila e vai fazer uma oração tecida de harmonia e confiança, é uma força imensa em direção à bússola da fé viva. E ele vai recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Desta forma, se assim acontecer, é necessário que nós tenhamos esta questão de ver a importância da fé, da perseverança e também, principalmente, da nossa prece que nós temos que fazer. Nunca devemos fazer preces longas demais e nem curtas demais, porque é um diálogo que nós vamos fazer com Deus. E para que haja esse diálogo, este entendimento, nós temos que estar com o coração puro naquele momento, para podermos, então, assim, nós falarmos com Deus. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.